Olá, meu povo, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concurso Público. E na aula de hoje, certo, vai ser a aula 2, Introdutória de Fonética e Fonologia. Eu dei algumas coisas relacionadas, certo, na última aula, então se você não viu a primeira aula, cuida para ver, porque se você ver de pedaços, você não vai entender. Massa? Então vou dar continuidade aqui. Trouxe algumas observações sobre separação de sílabas, certo? Que é algo que todo mundo diz, ah, não, Camila, eu sei fazer separação silábica. Quem que não sabe, né? Mas a gente tem que ter cuidado, certo? Que às vezes a gente pode cair e, por menos que seja, a gente acaba errando uma questão por besteira, certo? É mais fácil o erro em uma coisa prática e fácil do que em uma coisa difícil, certo? Então, para não alongar, observação das sílabas, consoante não fica sozinha em sílaba, certo? Então, nunca deixe consoante sozinha em sílaba. Camila, existe sílaba só com vogal? Sim, certo? Existe sílaba formada apenas por uma letra e essa letra vai ser uma vogal. Mas eu nunca posso ter uma sílaba formada por apenas uma consoante, certo? No exemplo de bíceps, perceba que eu tenho um PS, que muita gente faz o quê? Faz a separação, mas você não pode, certo? Bíceps é uma dissílaba e não trissílaba, certo? Porque o PS são duas consoantes que não podem ficar sozinhas, isoladas em uma sílaba. Então, eles precisam vir na sílaba precedente, que é o tópico 2. Massa? Consoante solta fica na sílaba precedente, que é o que acontece em bíceps, certo? O PS, ele vai se juntar com a sílaba precedente anterior a ele. Então, o PS vai ser junto com o CE. Massa? E aí, a gente tem posterior, que o exemplo vai ser esse S. Esse S não pode ficar na sílaba que vem depois, e sim na precedente, a que vem antes, certo? Consoantes duplicam e ficam sempre em sílabas duplicadas, certo? Então, toda vez que você tiver RR ou SS, elas sempre vão ficar separadas. Então, eu já venho dizer o que é a vocês, aquela parte dos dígrafos, certo? Se eu tenho um dígrafo e ele for RR e SS, a separação silábica separa, certo? Eles dois vão ficar em sílabas separadas. Agora, se eu tenho CH, NH e LH, ficam em juntas, certo? Vogais iguais ficam em sílabas diferentes, então acontece a mesma coisa, independente de ser RR e SE. Ou, como na palavra vou, enjoo, vem, certo? Que eu tenho uma duplicidade da vogal, elas também vão permanecer em sílabas separadas, certo? Dígrafos ficam sempre em única sílaba, que seria o LH, NH e CH. Cuidado por quê? Porque RR e SS também são dígrafos, mas eles ficam em sílabas diferentes. As vogais do hiatos ficam sempre em sílabas diferentes, que a gente já sabe que essa é a diferença do hiato para o ditongo, e as de ditongos e tritongos permanecem na mesma sílaba. Como exemplo de Paraguai e melancia, eu tenho guai aí, não é assim? Eu tenho um tritongo, esse uai, e melancia eu tenho cia, certo? Que vai ser um ditongo. E saúde, você tem um exemplo de quê? De hiato, certo? Lembra que eu já tinha falado em relação à diferença entre um e outro, em relação ao ditongo? A gente tem ditongo crescente, decrescente, oral, nasal, aberto, fechado, tem todo tipo, né? Mas, certo, se atentem em relação a isso, porque pode chegar na prova e pode cair. Massa? E agora vai entrar naquela partezinha bem chata, certo? Que é onde a gente faz o estudo da sinonímia, antonímia e isso. Sinonímia, antonímia, que tá lá no edital, certo? Então, ele diz assim, ó, que a sinonímia vai ser a área da semântica. Aí eu pergunto pra você, o que é semântica? Semântica é algo relacionado a sentido, certo? Então, sempre lembre, ele pode trazer como sentido, isso permanece sentido, ou ele pode estar falando sobre semântica. Então, já anota aí no caderno, toda vez que a banca trouxer semântica, ela está falando sobre sentido atribuído. Então, a sinonímia vai ser a área da semântica que estuda as palavras que são sinônimas. Então, perceba que vai ser palavras com o mesmo sentido, porque são sinônimas. Essas palavras possuem significado ou sentido semelhante, certo? Sendo bastante utilizadas principalmente na produção de texto. Na produção de texto a gente usa muito, né? Tá, para não fazer repetição de palavras, você troca por uma palavra semelhante. Então, você vai procurar ali uma palavra, certo? Uma sinonímia daquela palavra para poder fazer a troca.
Aí a gente faz a subdivisão de sinônimos perfeitos e imperfeitos. Os perfeitos são aquelas palavras que possuem significados idênticos, tipo assim, após, diante, calmo, tranquilo. A gente sabe que uma pessoa calma é uma pessoa tranquila, é idêntica, certo? Que não é o que acontece no imperfeito. São palavras que possuem um significado semelhante, mas elas não são idênticas. Com exemplo de cidade e município, a gente sabe que se eu falar na cidade de Caruaru e se eu falar no município de Caruaru, você se estende ao quê? A cidade em si, ao município. Mas se a gente for para a ponta, se a gente for para o dicionário mesmo, para ver a definição, são totalmente diferentes os conceitos, certo? São sinônimos, mas não é totalmente aquilo, certo? Como calmo e tranquilo. Perceba que calmo e tranquilo tem o mesmo quê? Mesmo conceito, certo? Mas cidade e município não. Por mais que você cogite, que você, quando eu disser assim, cidade de Caruaru, município de Caruaru, você vai assemelhar a Caruaru, mas eles não são exatamente iguais e idênticos. Na antonímia, eu vou ter a área da semântica responsável por estudar as palavras que são antônimas. Essas palavras antônimas são as palavras que têm o quê? Possuem significados exatamente contrários uma da outra. Em 2018, caiu uma questão sobre antonímia. Ele perguntava nas assertivas qual das opções, certo? Qual das assertivas tinha um exemplo de antonímia. E aí, você é só verificar algo contrário, como aberto e fechado. Algo aberto, fechado. Alto, baixo, amor e ódio, doce, salgado, certo e errado, certo? Essa parte é bem tranquila. E o que a banca for cobrar de verdade é algo bem prático, bem fácil, que dá para você responder, certo? Então, basicamente, sinônimo e antonímia é isso. Polissemia vai ser o estudo de vários significados de uma mesma palavra. E tudo vai depender do contexto. Já viram essa questão de que a gente tem a manga da blusa e a gente tem a manga fruta, né? Então, é basicamente isso, certo? E tudo vai depender do conceito, do contexto. Por quê? Porque se eu disser manga de camisa, manga de fruta, tanto se escreve da mesma forma como também se pronuncia. Então, perceba que a semelhança delas duas é muito, 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 muito igual. E que tudo vai depender do contexto para a gente saber se está falando de manga fruta ou de manga de camisa. Então, ó, a gente tem as palavras homônimas que apresentam o mesmo som, a mesma grafia, certo? E nisso a gente vai ter os gráficos fonéticos e reflexivos. Gráfico já tá falando, né? Grafia, escrita. Então, ó, como colher e colher. Percebeu que a pronúncia é diferente, mas a escrita é igual? Colher de garfo. Colher, o verbo, certo? Colher, ó, tudo vai em relação ao som. Colher é algo oral, colher é algo nasal, certo? Fonético, a fonética dele vai ser igual, certo? Mal com L, mal com U, que são aquelas questões notacionais que a banca cobra, que é o uso dos porquês, mal com L, mal com U, enfim. Tem os reflexivos também, que foi o exemplo da manga que eu dei, certo? Que vai ter a mesma grafia, a mesma fonética e tudo vai depender do contexto. A gente também tem as palavras parônimas, certo? Que são palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas que são coisas totalmente diferentes, que é a eminente e eminente, retificar e ratificar, certo? Muita gente tem muita dificuldade para fazer o decoreba do que é retificar e ratificar. Vê só. Quando você vai consertar sua moto, lá, como é o nome que tem lá? Borracharia não, tá certo? O nome de verdade é o quê? Retífica de quê? Isso, retífica de motos, né? Assim. Então, retífica é o quê? Conserto de moto, conserta. Então, lembre sempre de retífica é o quê? De conserto. E ratificar é corrigir, certo? Corrigir. Corrigir? Não, retificar, certo? É de assemelhar. Massa? Então, preste atenção em relação a retificar e ratificar, certo? E aí, a gente já entra com coesão textual. Coesão textual não é algo que está expressamente, certo? No edital, mas que é necessário a gente ver para verificar algo relacionado ao decorrer de todas as próximas aulas e de todos os outros assuntos. Massa? Deixa eu ver aqui em quanto tempo a gente tá. Vê só, coesão textual vai ser um mecanismo linguístico do texto no qual estabelece uma conexão de ideias. Toda vez que a banca falar sobre coesão textual, ela vai estar assemelhando a quê? Sentido, certo? Sempre vai ser em relação ao sentido. Então, você vai guiar o leitor a uma sequência de fatos, porque precisa fazer sentido aquela sequência de fatos.
A gente tem o modo de coesão textual por substituição, que é quando a gente faz a substituição, certo? Que vai estar garantindo ali a coesão. Ana caiu de bicicleta, Ana se machucou, Ana caiu de bicicleta e ela se machucou. Lembra que lá no edital, quando a gente viu, ele diz lá que são aspectos semânticos, alguma coisa assim, certo? Mas ele fala lá sobre o pronome, que é sobre relação, em como fazer substituição, se não me engano, são aspectos semânticos de substituição, é alguma coisa assim, mas que, se não me engano é o tópico 2 ou 3 do edital que eu esquematizei. Depois vocês dão uma olhada. Então, essa relação de coesão textual é basicamente isso. Quando eu digo Ana caiu de bicicleta, para não fazer o que? A repetição, certo? De Ana de novo, eu troco pelo pronome ela, certo? A mesma coisa aconteceu, ó, no outro, que ele diz assim, Ana caiu de bicicleta e Gustavo também. Perceba para mim não dizer Ana caiu de bicicleta e afirmar de novo, Gustavo caiu de bicicleta. Vai ficar muito repetitivo. Então, para não fazer isso, ele jogou um também. Massa. Conectores, que a gente sabe que faz o quê? Elementos de coesão vai fazer a ligação ao nexo. Esses conectores são quem? As conjunções, certo? Conjunções, ó, Ana caiu e se machucou, Ana caiu de bicicleta e Gustavo também. Então, perceba que os conectores, que são as conjunções, elas estão ali para fazer um entrelaço, uma conexão, um nexo de orações, certo? E ela vai atribuir o quê? Um sentido apropriado. Se você já estudou, se você já tem uma base de conjunção, você sabe que cada conjunção tem o seu sentido próprio, certo? Em relação àquilo da lei. A gente tem também a parte de correlação verbal, certo? A correlação verbal vai ser os verbos de um mesmo tempo verbal. Perceba que cada verbo, ele traz um sentido apropriado, certo? Cada verbo, ele tem o seu sentido. Então, a partir disso, eu tenho verbo no presente, verbo no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, máximo perfeito, eu tenho diversos verbos. Porém, cada um deles vai entrelaçar o quê? Um sentido. Sentido de presente, sentido de passado, sentido de futuro, certo? Então, toda vez que você estiver fazendo, você tem que trazer essa correlação verbal. O que é essa correlação verbal? Todos os verbos precisam estar no mesmo tempo verbal, certo? Que é o que acontece aí, ó. Se eu soubesse, eu te avisaria. Tá errado. Se eu soubesse, eu te avisarei, certo? Eu te avisarei. Não, né? Se eu soubesse, é o quê? A gente traz o quê? Um subjuntivo, certo? É algo que uma condição. Mas a partir que eu afirmo que se eu soubesse, eu te avisaria, isso aí já tá o quê? Se eu soubesse a condição de eu saber, eu avisaria, mas aí eu não sou, certo? Outra correlação vai ser de referências, que vai ser que na verdade vai ser posto por pronomes, certo? Ele vai trazer a referência a algo citado anteriormente. Como já disse, referência de substituição, certo? Ó, Ana, minha vizinha, faz aniversário amanhã. Ela faz 20 anos. Quem é ela? Ana, minha vizinha, certo? Então, quem é ela? Ana, minha vizinha. Massa? Vamos para a parte de coerência. Coerência vai ser o quê? Interpretabilidade de um texto, certo? Toda vez, ó, que você vê coerência, vai ser algo entrelaçado à escrita, certo? Sempre à escrita. Erro gramatical. Precisa fazer sentido e tem que ter uma comunicação formal com harmonia, com uma relação lógica entre as ideias apresentadas, na qual uma vai complementar a outra. Lembrando que a gente não pode ter contradição entre as ideias. Na tautologia, que é o quê? Uma repetição. Lembra que a gente falou agora na coesão que a gente tem o quê? Os conectores, a gente tem os pronomes para fazer o quê? Essa não repetição, certo? Relevância, as informações precisam ser coesas e relevantes, certo? Continuidade da temática, esse leitor tem que ter a sensação de que esse assunto foi mudado repentinamente. Na verdade, ele não pode, né? Eu não posso apenas chegar aqui, certo? O autor eu estou escrevendo e aqui eu citei sobre algo e não citei no decorrer do texto. Não posso fazer isso, certo? E progressão semântica, que vai ser novas informações do texto, que vai ser uma sensação de conversa longa, que quando tá conversando carochinha, certo? Em relação à diferença entre coesão e coerência, a coesão ela é ligada a elementos que ajudam a estabelecer uma ligação de ideias. Coesão é ligação de ideias. Ligação de ideias a gente lembra de conjunção, que lembra de sentido. Então, coesão é entrelaço de sentido. E coerência vai ser a ligação lógica das ideias. Na verdade, precisa ser coerente, certo? Você precisa entender aquilo. Dê aí um exemplo de uma mensagem coesa e incoerente.
Quando eu digo assim, ó, abrimos todos os dias, exceto aos domingos. Peraí, se tu abre todo dia, então é todo dia, certo? Agora, exceção aos domingos, peraí, então tu já deu o quê? Tu entendeu, certo? Fez sentido pra você, porém incoerente, porque não teve lógica. Mensagem coerente e não coesa. Não passe por aqui, tome banho e lave as mãos. Perceba que são orações aí distintas, totalmente sentido, faz totalmente. Mas se eu disser a você, não passe por aqui, tome banho e lave as mãos. Você vai entender, certo? Você não vai entender, na verdade, vai me achar uma louca. Mas você vai fazer o quê? Você vai compreender, certo? Você sabe o que é não passar por aqui, você sabe também o que é não tomar banho e você sabe também o que é lavar as mãos. Massa? E aí a gente já entra nessa parte de acentuação, que é o que mais cai, certo? Acentuação é o que mais cai. Pode esperar uma questãozinha de acentuação que vai ter. Vê só, oxítonas são as palavras em que a última sílaba, lembrando, última sílaba é mais forte. Aí você pode me perguntar, Camila, como é que eu vou saber que a bendita sílaba, ela é a mais forte? Grita ela, chama ela, amado. Exemplo, maracujá. Maracujá! Então, quem é a tônica? O já, certo? Ela não é a última sílaba? Então, ela é oxítona, certo? Como é que eu vou aprender a sílaba tônica? Chamando a palavra. Camila! Então, eu tenho o que aí? O mi vai ser a sílaba tônica do meu nome, certo? Cuidado pra... Tem muita gente que faz o quê? Ao invés de chamar a palavra, pronuncia a palavra, certo? Não é pronúncia, é chamamento. Então, as oxítonas são palavras em que a última sílaba é mais forte, finalizadas em A, E, O, seguidas ao longe S, em ou ens, são acentuados. Então, de início, você vai gravar essas 4 terminações. Coloque aí no seu caderno. A, E, O e em, seguidos ao longe S. Vamos lá? Pro bizu. Colocou? Pronto, bota um quadradinho aí, bota A, E, O, em, seguidas ao longe S. Aí você vai colocar monossílabos e oxítonas são acentuados com essas terminações. Paroxítonas não são acentuados com essas terminações. E proparoxítonas todas são acentuadas independente da terminação. Basicamente isso, certo? Vou dando continuidade para vocês entrelaçarem mais. Oxítonas são as palavras em que a última sílaba é mais forte, finalizada em A, E, O, seguidas ao longe S, em, ens, são acentuadas com exemplo de maracujá, também filé e avô, certo? Vamos para a próxima. Diz que paroxítonas são palavras em que a penúltima sílaba vai ser a mais forte, elas são finalizadas em A, E, O, em, seguidas ao longe S, não são acentuadas, que foi isso que eu disse a você. Monossílabos e oxítonas com essas terminações acentua, paroxítona não. Desculpa. Botei aí exemplo. Camila, por que você não dá as terminações das palavras em relação às paroxítonas? Porque são 24 terminações de paroxítonas acentuadas. Então, eu prefiro dar algo mais prático para você, certo? Para que você não se confunda. Vê só. Trouxe aí um exemplo de cada terminação para que você não saia sem saber, certo? Então, ó, caráter é acentuado porque é paroxítona terminada em R. Fóssil é acentuado porque é paroxítona terminada em L. Líquen é acentuado porque é paroxítona terminada em N. Tórax é acentuado porque é paroxítona terminada em X. Bíceps é acentuado porque é paroxítona terminada em PS. Órfão é acentuado porque é terminada em ão. Bênção é acentuado porque é terminada em ão. Fórum é paroxítona terminada em M. Elétrons, certo? É terminada em NS. Vírus é paroxítona terminada em S. Júri, paroxítona terminada em I. E saudáveis, paroxítona terminada em IS. Certo? Então, são 24 terminações de paroxítonas acentuadas, mas é só você decorar. A, E, O, em, seguidos ao longe S, não se acentuam nas paroxítonas, certo? Para paroxítonas, todas são acentuadas, então não tenho o que falar, certo? Toda vez que você chama a palavra médico, então eu sei que o mé ali é a sílaba tônica e que essa sílaba tônica precisa ser a última sílaba, certo? Para ser uma proparoxítona, em todos os casos elas são acentuadas. A outra regra vai ser a regra do hiato,
que é quando ela deve se acentuar o I e U quando junto de vogais diferentes, seguidos ou no GS, lembrando que sem o NH. O que é isso? Vocês lembram do hiato? O hiato é quando eu tenho uma palavra escrita, eu tenho duas vogais. Nessas vogais, na separação silábica, elas vão se separar. Toda vez que eu separar, que eu tiver um hiato, e na sílaba do meio eu tiver I ou U, a gente vai acentuar. Se tiver A, E e O, não acentua, certo? Então, a regra do hiato é na sílaba do meio, certo? Quando junto de vogais diferentes for I ou U, a gente vai fazer a acentuação. Lembrem-se que não pode vir precedido, a sílaba posterior não pode ser NH, que é o que acontece com rainha, certo? Rainha não é acentuado, porque na sílaba posterior eu tenho um NH. Saúde faz que é acentuado sim, certo? E aí a gente entra já com a acentuação gráfica de algumas palavras que foram suprimidas, certo? Isso aí já é de acordo com o novo acordo ortográfico. Se você perceber, lá no último edital ele diz que quer acentuação de acordo com a reforma ortográfica, a última que teve foi em 2019, então eu já atualizei tudo, certo? Ó, ditongos abertos, eu vou perguntar a você, o que é ditongo aberto? Isso, a pronúncia é pra fora. Os ditongos abertos que forem terminados em EI ou OI, em palavras paroxítonas, certo? Não leva mais acento. Ideia não leva mais acento, então grave, isso. Ideia, assembleia, geleia, joia, não leva mais acento. Vogais I e U precedidas de ditongo em paroxítonas, certo? Toda vez que você tiver I ou U e forem precedidas, o que é precedidas? Antes de ditongo em paroxítona, não leva mais o quê? Isso mesmo, não leva mais acento, como em feiura e bocaiúva. Vogal tônica. O que é vogal tônica? Tem a tonicidade, ela tem um tom mais forte. Toda vez que essa vogal tônica for fechada, de O em paroxítona, não leva mais acento, que é aquela duplicada, certo? Lembram? As duplicadas não levam marcha, certo? Enjoo, vou, vem, revém, não tem mais acento. Toda vez que você tiver a duplicação, certo? De vogais, não tem mais acento. E paroxítonas homógrafas. Isso, homógrafas. Que é o para, certo? Que eu tenho para, preposição, e o para de parar. Eu tenho pelo, preposição, e pelo de cachorro, pelo de cabelo, certo? O que é que eu tenho pra vocês em relação, ó, palavras com trema, como linguiça, não é mais assim, não é mais colocado. Ó, o trema mantém-se apenas em nomes próprios e estrangeiro ou em palavras deles derivadas. Toda vez que essa palavra derivar, certo? E que nessa palavra, certo? A palavra primitiva tiver o trema, a gente coloca. Quando não tem mais, certo? Palavras diante do dicionário brasileiro não existe mais trema, certo? Aí você tá me perguntando, Camila, você falou agora um monte de coisa e tal, como danada eu vou decorar isso, como danada eu vou assemelhar isso pra poder acertar na minha prova. A gente vai agora pro mnemônico, né? Assim, vê só, eu dei 5. São 5 itens que vocês precisam decorar, porque um deles vai cair, porque foi mudança de um novo acordo ortográfico. Como é que você vai decorar? Sabe como? A acentuação a gente sempre trabalha em relação à terminação da palavra. Então, você vai pegar uma palavra, certo? E vai assemelhar. Tipo assim, ditongo aberto, oiê, em palavras paroxítonas. Você pega ideia. Então, exemplo, assembleia. Peraí, ideia, eu tenho uma certeza absoluta que não leva acento. Assembleia. A terminação não parece com eia? Parece, né? Com ideia. Pronto, se parecer, acabou. Não leva acento também. Geleia, peraí, ideia não leva, então geleia tem a mesma, não leva, certo? Pegue uma palavra, se segure nela e tenha certeza nela. Quando chegar na prova, você compara as terminações. Se aquela palavra não tiver o acento, você compara a terminação. Se bater as terminações, não tem acento as duas, certo? Feiura, bocaiúva, aí você pega o quê? Feiura. Feiura tem acento? Não. Bocaiúva, parece, então também não tem acento. Enjoo, ai minha filha, quando você pega enjoo, você já vai pro 3 e 4, né? Enjoo, vou, crem, vem, tudo que for de em, oi, sempre, nunca vai ter, certo? E paroxítonas homógrafas, aí você vai ter que saber o que é uma paroxítona, certo? E essa relação. Mas em relação a ditongo aberto e essas vogais precedidas de ditongos,
vocês é só assemelhar o quê? Uma palavra, e a partir dessa palavra faz a comparação com as terminações, e a gente sabe que trema não tem, certo? Depois a gente tem as regras dos verbos, que seria o verbo ter, com acento e sem acento. Esse verbo sem acento, ele vai ser aquele verbo no singular, com acento no plural. Vir, certo? De vem, certo? Esse vem aí com um chapéuzinho, ele vai ser o quê? Isso, é um modo plural. Por é diferente de por, certo? Por com o chapéu é por de colocar, do verbo por. E sem o acento, ele é a preposição por, certo? Pode e pode. Pode é uma forma do pretérito e pode é uma forma do presente. Agora, forma e forma, o acento é facultativo. A gente tá falando de forma de utensílio, certo? Forma de bolo. A gente pode chamar de forma ou de forma, certo? Quero chamar a atenção para vocês, principalmente para você que está estudando para a Polícia Civil, certo? Isso cai demais para civil, certo? Tem palavras que podem ser acentuadas por duas regras gramaticais distintas. Exemplo de Bíblia. Bíblia tanto pode ser proparoxítona, certo? Se eu fizer a separação do ia, eu posso tornar uma proparoxítona, como que vai ser chamada de proparoxítona eventual, como também eu posso dizer que é uma paróxia terminada em tom crescente. Peraí, Camila, o penete, como é que a penete cobra? Ela sempre vai dizer que é um ditongo, que é uma paróxia terminada em ditongo. Ela sempre cobra assim, certo? Nunca vi ela cobrando que é paroxítona. Então, para você que está estudando para PMPE, já fica ligadinho nisso, certo? Mas a CESP, ela traz isso sim, certo? Ela traz dizendo que tanto pode ser para paroxítona como paróxia terminada em tom crescente. A CESP, ela pode afirmar que a palavra água, certo? Cuidado com água, que todo mundo dizia, não, é mentira. Mentira. Que o A não pode ser separado, né? Aí muita gente, principalmente, eu tinha dito muito isso aos meus alunos do presencial e eles não acreditavam. Quando foi agora na prova do Cefaz, certo? Se não me engano, foi um mês atrás, um desses domingos atrás, caiu água lá. Aí eu disse, espera aí, gente. Então a banca quer o quê? Ditongo. Isso mesmo, paróxia terminada de ditongo, certo? Que era, se não me engano, era a assertiva correta. Mas já é para você especificar isso de você, que água, o U e o A pode ser separado. Então ela tanto pode ser acentuada pelo modo proparoxítona, como também por paroxítona terminada em ditongo crescente, certo? Então, leve isso para si. CESP cobra muito as duas formas. O penete não, ela cobra mais essa parte de paroxítona terminada em tom crescente, certo? Então, leve para si que paroxítonas terminadas em ditongo também são proparoxítonas, certo? Então, aqui vai algumas questões em relação, massa. Eu trouxe aqui 5 questãozinhas bem básicas pra gente fazer, dá tempo. Pra gente resolver aqui e finalizar já essa parte de fonética e fonologia. Vê só. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, observando os termos sublinhados. Ele quer que você diga que as palavras que estão acentuadas, certo? Se elas são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aí você pode olhar pra mim e dizer, não acredito, não, mentira. De onde você pegou essa questão? É tão fácil assim, é? É, amado, tá certo? Foi da Banco Penete. Ele diz assim, em que um dos métodos, eu vou perguntar a você, métodos, é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Isso mesmo, proparoxítona, né? A antepenúltima sílaba tônica. Então, aí você já corta C e D de cara. Fica com A, B e E. Vamos pra lá? Idênticas. Você sabe que aí o DEM vai ser a sílaba tônica. Então, o CAS, oxítona, ti, paroxítona, DEM, proparoxítona. Outra é proparoxítona. E já eliminei B, fiquei entre A e E. Vamos lá, inevitável. Tável é paroxítona terminada em L. Então, já é 2. Então, é 2. Fechou. Letra B. Letra A, desculpa. Certo? Letra A. Primeira é pro. Segunda é pro. Terceira é paroxítona terminada em L. Aí ele tem o outro, você. Você é o quê? E aí, você? É você? Isso. E torna-se automática proparoxítona, certo? Então, por favor, não erre uma questão dessa que cai na prova. Vamos lá para a próxima. Considerando as atuais normas de ortografia e acentuação gráfica, assinala o enunciado das questões
de tais normas são inteiramente cumpridas. O que é que eu quero chamar a atenção em relação a essa questão? Vê só. Se ele falou de ortografia, você vai olhar a escrita da palavra, se a palavra está errada. Se ele falou de acentuação gráfica, você olha a acentuação. Percebeu que aí ele falou dos dois? Então, você tanto vai olhar se a palavra está ali escrita de forma correta, como também se ela está acentuada ou não está, certo? Se ela falar só ortografia, não liga para a acentuação. Você vai olhar só escrita, se tem algum erro de escrita. Agora, se ela falar acentuação, aí você vai olhar só a acentuação. E se ela falar as duas, você olha as duas. Perceba que as questões de Alpenet não são difíceis, certo? É tudo questão de você entender o enunciado para poder responder. Vê só. Aí diz assim, a manutenção do emprego e do relacionamento razoável. Eu já trago para você que manutenção não é com S, é com C cedilha. Então, aí a gente já faz o quê? Corta a questão. Aí B, a exigência de cumprimentos de prazos exíguos é também razão do extremo. Extremo com S, não, extremo é com X, certo? Ó, o problema do estresse é a constância que é interpretada pelo organismo como uma situação perigosa e desencadeia desequilíbrios e distúrbios psicológicos. Não encontrei nada, deixa aí. D, os sinais contínuos. Contínuos é o quê? Proparoxítona, então tem que ter o quê? Isso mesmo, tem que ter acento. Influência também, que ele diz assim, ó, o sistema imunológico envia um ao outro, podem explicar como o estado mental tem peraí, sem acento fica influencia sobre a saúde, mas é influência, certo? Influência tem acento, porque vai ser paroxítona terminada em ditongo, né, assim, ou se não, proparoxítona eventual. E aí ele diz na o estresse pode funcionar como energia motivadora para o enfrentamento das situações adversas. Ele tem a apátia. Apátia, existe isso? Não, né? Apatia, certo? É apatia? Sim. Então, perceba que aí tem um erro de acentuação gráfica. Letra C é a alternativa correta. Próxima. Quantas convenções ortográficas em vigor, assinala a afirmativa a seguir e assinale a correta. Ó, assim como o tabu não devem receber acento gráfico baú e Camboriú, tá certo ou errado? Tá errado, né? Baú recebe sim, certo? Baú recebe sim. Aí a gente vai lá para as questões. A, E, O, em, seguidos ou não de S, oxítona acentua. Baú é acentuado por quê? Vamos lá chamar. Baú! Então, o, ele é o quê? Isso mesmo, a sílaba tônica, então ela é uma oxítona. Oxítonas terminada em U se acentua. Acentua. Ele é oxítona? Isso. A letra X tem o mesmo valor fonológico, isto é, o mesmo som em expressão, texto e experiência. Lembra que eu falei sobre fonologia? Lembra que eu falei sobre os fonemas? Lembra que eu falei também que a gente tem que ter cuidado na pronúncia das palavras? Quando você fala expressão, certo? Então, o X tem som de S. Assim como você fala texto, não é texto, é texto, certo? E experiência tem o som de S. Então, a letra B é a alternativa correta, certo? Ele diz assim como enchente e encharcado, escreve-se com CH os vocábulos enxame e enxoval. Não, enxame e enxoval é com X, certo? Conforme a cor do ortográfico, pela mesma razão, porque a forma verbal dói e acentuado também recebe o acento asteroide e boia. Aí, lembra que eu disse a você, assemelhe sempre a terminação. Peraí, dói é o quê? Paroxítona terminada em I. Por isso que é acentuado. Boia também? Não, boia é paroxítona terminada em quê? Em ditongo. Então, eu já cortei daí, certo? Em fazer o quê? O acento gráfico se justifica porque o referido monossilábico em final de frase é átono. Não, ele é tônico, certo? Ele tem uma tonicidade, por isso que ele leva acento. A gente não coloca acento em sílaba átona, a gente coloca acento em sílaba tônica. E por último não, né? A quarta, ele diz assim, quando a acentuação gráfica, assinala as alternativas abaixo e assinale a incorreta. Então, perceba que ele quer a incorreta. Ele diz, as palavras consequência e exercício são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo? Sim, né? Consequência e exercício, tanto pode ser paroxítonas terminadas em ditongos como proparoxítonas eventuais.
Percebeu que na questão ele não falou sobre proparoxítona, ele só citou a paroxítona terminada em ditongo, então tá corretíssimo, certo? Ele tanto pode cobrar de um jeito como de outro, como também dos dois. Modo CESP cobra dos dois jeitos. Acentua-se pés e nós por serem monossilábicos tônicos terminados em e ou, respectivamente? Sim, né? Aí ele diz aí, seguindo a mesma regra gramatical, recebe o acento os termos pés e marés? Não! Pés é monossilábico, isso, é monossílabo tônico terminado em E, por isso que acentua. E marés vai ser oxítono, isso, oxítono terminado em rés. Então a alternativa correta é isso mesmo, letra C. Aí ele fala que recebem acento os termos público e catástrofes por serem proparoxítonas, de fato é, certo? E o termo ocorrência é acentuado pela mesma razão do termo tragédia. Isso mesmo, os dois são paroxítonas terminados em ditongo. Massa? Para finalizar, eu diz assim, ó, extraindo os termos do texto 4 sobre acentuação, assinale a alternativa que contém a justificativa correta. Acentua-se o termo alguém por ser paroxítona terminada em "em"? Não, ela é oxítona terminada em "em". O termo saúde é acentuado porque o átono, não, o tônico. Tônico, amado. Tônico, 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 certo? Tônico é o mais forte. Não existe o quê? Isso não existe acento em sílaba átona, é tônica. Acentua-se o termo contrário por ser paróxido terminado em ato? Não, pelo amor de Deus. Não é paróxido terminado em ato, é paróxido terminado em ditongo, certo? O hiato, ele se separa na separação silábica. Nesse caso aí, é um ditongo, porque eles permanecem juntos. Tonicidade do termo abstém recai na última sílaba? Sim, né? Um oxítona, tá certo? Um oxítona, então a lindez aí tá na D, certo? E na letra A, ele diz que saúde e contrário recebem a mesma regra de acentuação, a gente sabe que não. Saúde é acentuado por conta da regra do hiato e contrário é porque é paroxítona terminada em ditongo, certo? Então, por hoje eu finalizo, mas essa parte de fonética e fonologia foi disponibilizado aí a parte de exercício. Pelo amor de Deus, peguem exercícios da banca de vocês, certo? E vão fazer. Ah, Camila, mas eu peguei FGV, eu peguei FCC, peguei totalmente diferente. Outra banca. Não! Sua banca tem uma personalidade de cobrar, então se assemelha a ela, certo? Se assemelhe à sua banca, faça questões da sua banca, para que você se assemelhe quando chegar na hora da prova, você não saber o conteúdo, mas errar a questão porque não sabia como a banca ia cobrar, certo? Cheiro no coração de vocês, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!